dentro desse livro que se chama 5 vezes Vivo, porque 5 vezes, e que isso consta no livro, estive perto da morte, ela também está documentado através de informações que eu consegui recuperar. Para efeito de risco de sermos encontrados todos juntos, meus pais, minha irmã e eu, eles acharam melhor que nós fôssemos levados para uma outra cidade no interior da Holanda, chamada Hilversum. Pelo menos uns 7 meses nesse internato, até o momento em que os alemães, os nazistas, tocaram a campainha do internato, e eu, que ainda era muito pequeno, tinha aproximadamente 5 anos, estava no jardim de infância, porém minha irmã já estava na escola primária, fora do internato. E ela, justamente no momento em que a polícia chegou e me prendeu, inicialmente no quarto do primeiro andar, e aí eu vi a minha irmã chegando na escola de bicicleta. Eu e mais 2 meninas que também estavam sendo procuradas e que estavam lá, vimos a minha irmã pela janela e fizemos gestos para que ela fosse embora. Ela entendeu pelos gestos que fizemos pela janela, pegou a bicicleta e se embrenhou num enorme parque que havia justamente de frente a esse internato. E, dessa maneira, até o fim da guerra, ela nunca foi pego, ao contrário de mim, que fui levado para, inicialmente, numa prisão em Amsterdã. E de lá, uma semana depois, fui levado para o campo de internamento dentro da própria Holanda, chamado Westerbork. E lá fiquei sozinho, já as 2 meninas não estavam comigo. Eu, menino então de 5 anos, fiquei preso lá até que me levaram, talvez uma ou 2 semanas depois, para esse campo de internamento no interior da Holanda, chamado Westerbork. Depois de ter estado nesse campo internado em Amsterdã, aliás, em Westerbork, fui levado de trem com 1.200 pessoas para um campo de concentração na, então, Tchecoslováquia, hoje em dia chamado República Tcheca. E lá tinha esse campo de concentração Theresienstadt, onde eu fiquei preso. E lá, 2 pessoas que eu não conhecia, que era um casal, passou a tomar conta de mim como se eu fosse o filho desse casal. Eles mesmos tinham perdido 2 filhos que também tinham sido presos, mas esse casal nem sabia onde estavam esses 2 filhos. De lá, o casal, junto comigo, eu praticamente como filho adotivo deles, fomos então levados para Theresienstadt, como eu já falei, e lá ficamos presos até o fim da guerra, quase até o fim, fevereiro de 1945. A guerra terminou mesmo em maio, mas nesse Theresienstadt, que era um campo de concentração, a maioria dos transportes que partiram de lá foram para Auschwitz. Eu e esse casal não fomos levados para esses campos de extermínio a partir de Theresienstadt, porque eu tinha um atestado de que eu tinha sido batizado como protestante ainda antes da Segunda Guerra Mundial.
Isso já foi depois do término da Segunda Guerra Mundial, já em 1947. Eu estava internado numa instituição psicológica na cidade de Haia, da Holanda, e meus familiares que moravam no Brasil, que era uma tia, irmã da minha mãe e seu marido, fizeram todo o possível para, junto às autoridades holandesas, onde eu agora estava, para que a minha irmã e eu, fôssemos mandados para o Brasil, especialmente para Porto Alegre. E para lá, então, nós fomos levados em junho de 1947 e passamos a morar no Brasil. Eu comecei a aprender a língua e fui para a escola, etc., etc. Eu tinha minha avó materna, que tinha imigrado em 1939 para Porto Alegre, e também essa minha tia, que era irmã da minha mãe, que eram os familiares mais próximos que continuavam vivos, e por isso que viemos para Porto Alegre. É muito triste isso. Hoje de manhã, agora, eu ainda estava lendo como realmente está aumentando o antissemitismo num livro que eu estava lendo a respeito desses assuntos todos. Francamente, eu acho que ninguém tem uma resposta concreta quanto a esse problema. Eu, pensando comigo mesmo, sem que isso estivesse escrito nesse livro, eu acho que tem uma mistura de ciúmes e outros fatores de inveja embutidos nessa questão do antissemitismo existente não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, onde os judeus, pelo trabalho que executam e que sempre, ou muitas vezes é muito bem sucedido, suscitam esse tipo de sentimento para algumas pessoas, talvez pessoas frustradas na vida e que não gostam que os judeus tenham sucesso. E por isso, por essas questões, então, se transmite alguma forma de antissemitismo. Mas é uma impressão pessoal minha, depois de assistir a tantos anos e ter lido muitos livros a respeito desse assunto. Eu me dediquei ao planejamento financeiro pessoal. Eu fui o pioneiro dessa área do conhecimento que tem a ver com dinheiro, com o planejamento financeiro das pessoas durante suas vidas e as razões por que muitas pessoas falham e quando se aposentam ou ficam mais velhas, não têm o suficiente para sobreviver e passam a depender de familiares. Eu, nos meus livros, tento dar explicações de como as pessoas devem cuidar de suas finanças a partir do momento que eles se formam, essas pessoas se formam e vão trabalhar na prática e precisam começar a guardar dinheiro e saber investir esse dinheiro para não entrarem nessas condições negativas mais tarde em suas vidas. A nossa entrevista é mais para a população brasileira me conhecer um pouco melhor e divulgar esse livro que eu escrevi e que tem bastante detalhes e que, inclusive, mostra muita documentação daquilo que aconteceu a mim, porque eu trabalhei quase 30 anos buscando informações sobre o meu passado quando eu ainda era uma criança e, é claro, não ficaram assim evidentes todas as documentações e informações a respeito. Eu fui, nesses anos todos, correndo atrás de documentação. E essa documentação, dentro desse livro que se chama 5 vezes Vivo, porque 5 vezes, e que isso consta no livro, estive perto da morte, ela também está
documentado através de informações que eu consegui recuperar. Eu acho que o livro, pelo que as pessoas, e são muitas que já leram o livro, gostaram muito pela maneira como foi escrito. Aliás, isso tem a ver com o fato de eu ser um profissional de planejamento financeiro na vida e que tenho publicado 4 outros livros que exclusivamente falam sobre planejamento financeiro pessoal. Daí que meu nome é bastante conhecido. Eu nunca tinha falado da minha vida pessoal e essa é a primeira vez que eu estou contando isso nesse livro 5 vezes Vivo.